Opa, boa noite, meu nome é Vitor. Eu vou falar um pouco sobre a atividade de processamento de linguagem natural, mais especificamente a atividade 3, onde é o uso de datasets desbalanceados. O dataset escolhido foi de análise de sentimentos e algumas funções foram utilizadas, como load SSV, list fields, list labels, listar a quantidade que não tem label, listar a quantidade que tem labels e listar também por label, que basicamente são feitas algumas tratativas e, como por exemplo o list labels, ele espera a coluna de fato que você está passando aqui nela. Retorna a lista de valores de uma label específica. Partindo aqui chamando algumas dessas funções, basicamente a gente tem três colunas, a de ID, que é um named porque não tem nenhum nome para ela, text, que é basicamente o texto da emoção de fato, e a emoção associada a esse texto. Aqui são todas as emoções: hate, neutral, anger, love, worry, relief, happiness, fun, empty e mais algumas, como bored. Aqui está a distribuição dela, está desbalanceado, como pode ser observado, a maioria é neutra, seguido por love e happiness, e assim por diante. Foi feita a tentativa de incluir quais tem de fato o label, como foi pedido na atividade. Aqui foi os passados valores. Aí foi feita uma combinação de o text com o emotion, juntados todos num texto só para ficar mais fácil a identificação. 109 duplicadas foram removidas através do uso da função de remoção de duplicadas. E aqui é o gráfico de distribuição por quantidade de palavras. Mais abaixo tem os gráficos do Micro F1 Scores e do Macro F1 Scores, que são basicamente métricas de desempenho que são utilizadas em função de quantidade de amostras pelo modelo Navy Bayes. No eixo X vemos a amostra de 8 até 5.946 e o gráfico da esquerda a gente observa que à medida que o número de amostras de treinamento aumenta, o Micro F1 Score também aumenta gradualmente. No início com poucas amostras, mas depois, a partir do momento que essas amostras aumentam, o desempenho também aumenta. Falou mais ou menos em torno de 0,85, 0,90, por aí. Já o Macro F1 Scores começa bem baixo e tem peso igual a todas as classes, independente do tamanho. Só começa a subir depois de 128 amostras. Sugere que o modelo inicialmente tem dificuldade em tratar as classes minoritárias, mas melhora à medida que mais amostras são utilizadas. Resumidamente, o modelo parece funcionar bem, razoavelmente, com um pequeno número de amostras, mas o Macro F1 Score mostra que a performance nas classes minoritárias só melhora com mais dados. Já esse outro gráfico aqui foi gerado, mostra em função de dois parâmetros, K no eixo Y e M no eixo X. E o eixo Y representa a cor varia de roxo, desempenho mais baixo, e amarelo, desempenho mais alto, indicando os scores de F1. Observa-se que o desempenho marcado em amarelo é elevado em regiões onde K é pequeno, como pode observar aqui, e M também é pequeno, mas diminui à medida que K e M aumentam, no caso dessa parte aqui. Já no Macro Scores, a tendência é semelhante ao gráfico da esquerda, com desempenho sendo maior para valores menores. No entanto, o Macro F-Score parece ter uma área maior de valores baixos, representando em
roxo e azul, indicando que o desempenho geral para todas as classes sofre mais impacto à medida que K e M aumentam em comparado a o F1 Score. Aqui está o, o melhor valor de K e de M, que é 16 e 5 respectivamente. E aqui está todo o andamento do código descrito com as etapas criadas, algumas funções criadas por mim e outras pegas do GitHub. Em relação à etapa final da plotagem de métricas, não foi possível ser realizada porque a GPU simplesmente não executa, a CPU no caso não executa por ser muito pesada. Então sempre dá estouro de memória e não consegue executar a etapa final. Como são muitos registros, isso acaba não acontecendo. Eu fiz uma simulação com poucos registros, mas ela não foi muito significativa para avaliar o desempenho. Então, seriam só esses gráficos basicamente. Aqui são as divisões: 8, 16, 32, 64, 128 e 5.946, que são descritas no gráfico. E basicamente aqui no Multilabel Binarizer a gente passou como parâmetros o rate e o range numa lista na primeira amostra e o neutro na segunda amostra. E é isso basicamente.